que você sabe sobre o seu cérebro? Ele é incrível. 1,5 kg de emoções, criatividade, sonhos. Quando você olha para o céu, você pode achar as estrelas muito bonitas, mas isso aqui não são estrelas, são neurônios. O número de conexão entre elas é muito maior do que o número de estrelas na nossa galáxia. Você tem um verdadeiro universo aqui dentro. O trabalho de um neurocientista é investigar para saber como o cérebro funciona. Como é que são esses neurônios e esse sistema que nós chamamos de sistema nervoso? A minha pesquisa envolve emoções e dor. Mas antes de falar exatamente o que eu faço no laboratório, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Não sentir dor seria vantajoso? Sim ou não? O que vocês acham? Não? Talvez? Deixa eu contar uma história. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu lembro que eu estava observando meu pai fazendo comida. E eu queria ser muito igual a ele. Então eu pensei, vou ajudar. Eu fui até lá e coloquei a minha mão na panela. Só que ela ainda estava no fogo. Então eu tirei a mão muito rápido. Na época eu não sabia ideia o que estava acontecendo comigo. Hoje eu sei. Quando eu coloquei a minha mão na panela, eu ativei alguns receptores. Esses receptores são capazes de captar um estímulo nocivo. Nós chamamos de nociceptores. Essa mensagem é levada pelos meus neurônios até uma região chamada medula, a medula espinal. E daqui sai um comando que vai diretamente para o meu músculo, fazendo com que ele contraia. Isso é um reflexo. Quando eu tinha 6 anos, eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Mas, de alguma forma, o meu organismo estava preparado para me proteger dos acidentes que poderiam acontecer no ambiente, e, nesse caso, de mim mesmo. A dor é importante. Ela educa e ela também nos deixa mais cautelosos. Mas, em alguns momentos, é importante não sentir dor. Pode ser vantajoso. Por exemplo, imagina que você está numa floresta e encontra alguma ameaça. Por exemplo, um urso. O que você faz? Você vai querer fugir? Você vai querer correr? E vocês concordam que seria vantajoso não sentir dor nesse momento? Sua chance de sobrevivência seria maior. E por incrível que pareça, isso acontece com vários animais, inclusive com o ser humano. Nós temos essa capacidade. Mas por que será? Quando nós olhamos para o cérebro, nós vemos que existem várias regiões que se conectam. E juntas, elas formam o que nós chamamos de sistema límbico. É um sistema que governa as nossas emoções. De lá, descem fibras de neurônios que se conectam com a medula e formam o que nós chamamos de via descendente da modulação da dor. Ou seja, existe uma relação entre as emoções e a dor. Mas como pesquisar isso no laboratório? Eu utilizo ratos. E eles têm uma característica muito parecida com a nossa. Eles também têm os receptores, eles também têm nossos receptores. E quando você faz um pequeno estímulo na cauda deles, eles têm um reflexo de retirada de cauda. Da mesma forma que eu retirei a minha mão lá da panela. Isso tem nome, nocicepção, a capacidade dele de sentir dor. Quando eu faço esse estímulo, ele tira a cauda dele em questão de segundos. Porém, quando eu coloco um predador natural, o que acontece? Ele sente medo, ele tem esse comportamento de medo. Então, quando eu faço esse mesmo estímulo nocivo, ele não tem mais o reflexo de retirada de cauda. De alguma forma, essa sensação, essa emoção, bloqueou a capacidade dele de sentir dor. Então, isso a gente chama de antinocicepção induzida pelo medo. É isso que eu trabalho no laboratório. Esse tipo de conhecimento nos permite entender mais a relação do medo e da dor. E utilizando diferentes drogas, a gente consegue entender como que essas duas coisas podem estar relacionadas e como que a gente pode criar novos medicamentos para doenças como pânico, ansiedade, ou até mesmo a dor crônica, que é aquela que nunca passa. Eu vejo a minha pesquisa como uma peça de quebra-cabeças. E é incrível como esse tipo de pesquisa pode ajudar várias pessoas. Ela impacta na vida das pessoas, de diversas formas. A ciência é assim, e ela é muito importante. Eu me lembro de que, há 10 anos, eu trabalhava como eletricista. Eu precisava trabalhar para poder pagar um cursinho e manter o sonho de entrar na universidade. Eu me lembro perfeitamente do dia que eu olhei para a televisão e vi uma cientista falando sobre regiões do cérebro e o comportamento. Naquele dia eu sabia exatamente o que eu queria ser por toda a minha vida, um neurocientista. Grandes inspirações da ciência me trouxeram aqui hoje.
hoje eu tenho o privilégio de poder compartilhar com vocês o que eu sei. Então me diz, o que você sabe sobre o seu cérebro?